E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula da classe de missão e evangelização para uma geração emergente. A gente está começando um novo trimestre e eu tenho certeza que essas aulas edificarão a sua vida também. Nossa primeira lição de hoje, ela tem um tema muito oportuno, muito interessante para a missão e evangelização. E o tema é o seguinte: o propósito eterno de Deus. De repente você pode perguntar assim, o que tem a ver o propósito eterno de Deus com missão e evangelização? Você vai ver que uma coisa está ligada à outra e você vai entender ao longo dessa aula, tá bom? Eu vou estar compartilhando com vocês aqui. Vamos lá, vamos usar a tecnologia aí para o nosso uso. Então, a gente está na nossa primeira aula, o propósito eterno de Deus, a classe de missão, evangelização, metodista, retiro poético aí, uma igreja que está disposta a te servir. Amém? Vamos lá. Propósito eterno, mais uma vez. Vamos lá, uma perguntinha que nos cerca, uma pergunta que está sempre imperando aí a nossa mente, né? Para que o ser humano foi criado? De repente você já se perguntou por isso, por que eu fui criado? Qual o propósito disso tudo? E hoje a gente vai descobrir por que você foi criado, a gente vai descobrir o propósito eterno, um propósito que transpassa todo e qualquer pensamento que você tenha ou que você possa pensar ou possa fazer alguma coisa, um propósito que vai além de tudo aquilo que nós imaginamos. É um propósito eterno do nosso Deus. E para a gente falar desse propósito eterno, o homem foi criado por Deus para um fim específico, ou um propósito. Você foi criado por Deus, e eu lembro de Gênesis, lá no início, quando Deus fala assim, ó, façamos o homem. Você não foi feito pela a palavra de Deus, né? Se a gente for ver o início de Gênesis, Deus disse assim, ó, haja luz, haja separação entre as águas e as trevas, haja, com o poder da palavra, Deus criou várias coisas. Quando foi o homem, ele falou assim, façamos o homem. Então, a Bíblia nos relata que Deus pega o barro e começa a modelar o homem e sopra o ruache de Deus, né, o sopro de Deus dentro das narinas daquele boneco, vamos dizer assim, daquele boneco de argila. Então, o homem torna ser vivente. Então, desde o início, Deus tem um propósito com você. A Bíblia fala que o propósito de Deus vem desde a criação do mundo. Opa, passou demais. Isso, deixa eu só subir aqui. Assim. A gente vai. A nossa lição ela está baseada em Romanos 8, 28 e 29. O texto diz assim, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que eles sejam primogênito entre muitos. Esse é o nosso texto, qual nós iremos conversar a nossa lição, a nossa aula está baseada nesse texto. E eu queria destacar duas palavras nesse versículo. A primeira delas é predestinou. O que vinha a ser predestinar? Né? O que significa isso? E na nossa apostila, se você não tem acesso, me procure no WhatsApp, que a gente te manda, ou a pastora, ou a irmã Ketman, e diz assim, olha, o que significa que dar destino de antemão. Quando nada havia sido criado, Deus já tinha um propósito para o ser humano. Olha que interessante. Quando fala em Romanos que Deus predestinou, foi que antes de tudo existir, Deus já tinha, de antemão, né? Ele já tinha preparado, já tinha um projeto para o ser humano. É importante salientar que, desde o início, o projeto de Deus
foi estabelecer intimidade e relacionamento com o homem. Tanto é que Deus vinha todos os dias, na viração do dia, ter com Adão. Isso significa que o plano de Deus sempre foi ter intimidade, ter relacionamento. Tanto é que esse plano vem se repetindo ao longo da história, através de Jesus, e assim nós seremos, através de Jesus nós teremos uma vida eterna, onde desfrutaremos de uma intimidade, de um relacionamento para toda a eternidade. A segunda palavra que eu quero destacar nesse versículo é para serem. Olha que interessante, com base nela, podemos afirmar que Deus está mais interessado naquilo que somos do que aquilo que fazemos. É muito interessante que, com o passar do tempo, a gente acaba se envolvendo com a igreja, isso é bom, e a gente acaba fazendo muita coisa. Mas percebam você que o propósito de Deus, que Deus está muito mais interessado em quem você é do que daquilo que você pode fazer. Tanto é que vamos lá para, mudando de assunto, mas dentro do assunto, quando Jesus chega com aquela mulher samaritana e fala assim, olha, o Pai está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, assim, Deus não está preocupado com a adoração, e sim com os adoradores. Né? Então, Deus não está preocupado com aquilo que você faz, e sim Deus está preocupado com quem você é. Né? Então, assim, duas palavras, você foi escolhido para você ser. Ser o quê? Ser o Filho de Deus. Esse é o propósito. Qual é o seu propósito? O seu propósito é você ser filho de Deus. De repente você está pensando, qual o propósito? O seu propósito é ser filho de Deus, semelhante a Jesus, para a glória do nosso Deus. Em Efésios 1, 3, 7, nos fala assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha que versículo lindo, que nos fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Para quê? Para a gente ser santo e irrepreensível. E diante dele em amor, né? Ele nos predestinou, ele nos escolheu, ele nos adotou através de Jesus Cristo. E para que isso tudo? Para o louvor e glória do nosso Deus. Olha que coisa fantástica, que coisa linda. Deus, deixa só um instantinho aí, isso. Deus nos projetou antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis e para viver na presença dele em amor. Você não é fruto do acaso. Você foi projetado para ser santo. Santo é ser separado. Você foi projetado por Deus para ser separado, irrepreensível e para viver na presença dele em amor. Deus tinha um propósito para as nossas vidas antes da fundação do mundo. A gente já viu isso e esse texto é muito fantástico que, olha, Deus cria todas as coisas e ele tem um propósito. Ele já tinha um propósito lá na criação do Éden para mim e para você. Isso é fabuloso, é fantástico. Um propósito eterno. E quando a gente fala de propósito na nossa vida religiosa, muitas das vezes o propósito você pode pensar ou cair no mesmo erro que eu já cometi, em achar que o propósito de Deus é ter uma vida ativa, uma vida onde você trabalhe muito na igreja. Mas eu quero te dizer que esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero fazer menção também de Marta e Maria.
para que você possa entender. Marta estava preocupada em recebê-lo Jesus na sua casa, então ela começou, trabalha daqui, trabalha de lá, começou a fazer. Talvez você está preocupado em fazer tantas coisas. Na realidade, o que Deus espera e o que Jesus fez com Maria, falou assim, olha, quando Marta questionou Jesus, Jesus, eu estou trabalhando muito, Maria está aí sentada te ouvindo. E Jesus fala assim para Marta, olha, ela escolheu a melhor parte, que é me servir. A melhor coisa que você faz dentro da igreja, dentro dos templos, agora dentro da sua casa, não é o trabalho religioso, é sim parar para ouvir o que Jesus tem para falar na sua vida. Precisamos ser para fazer. Grave isso. Não faça nada. Não faça evangelismo, não faça missões antes de que você entenda quem você é. Quem você é? Você é um filho de Deus. Você é um santo. Você é uma pessoa cheia do amor de Deus. Amém? Eu quero passar para vocês aqui agora um pequeno vídeo. Deus não fez o homem para que ele fosse colocado simplesmente como mais uma de suas obras na prateleira de suas criações. Deus queria ter comunhão e relacionar-se com o homem, assim como um pai ama seu filho e é honrado por ele. O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas um dia, o homem cedeu à tentação de Satanás e pecou, desobedecendo uma ordem de Deus. Esse pecado separou o homem de Deus, rompendo a comunhão e harmonia que havia entre eles. O homem se tornou inútil para o propósito de Deus. O ato de desobediência do homem revela uma atitude interior de independência e rebelião. O homem decidiu estabelecer seu próprio governo, em vez de submeter-se ao reino de Deus. Isso trouxe justa condenação para o homem, que na condição de criatura, resolveu desafiar o justo e santo Criador. Mas Deus não desistiu do seu propósito eterno. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, e pela sua misericórdia, decide salvar o homem de sua terrível condição. Deus enviou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados e abrir o caminho de volta ao Pai. O homem não precisa pagar pelos seus pecados, mas deve se arrepender de sua atitude de independência. Ele deve descer do trono, crucificar seu eu e submeter-se ao governo do Senhor, restaurando assim o propósito eterno de Deus em sua vida, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Fantástico, né? Muito lindo. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. Uma família de muitos filhos, semelhante a Jesus Cristo, para a glória do nosso Deus. E está aí o propósito eterno de Deus. Você faz parte de uma família de muitos filhos, semelhante a Jesus, para a glória de Deus, Pai. Isso resume o propósito eterno de Deus. Isso resume quem você é. Quem você é? Um filho de Deus, semelhante a Jesus Cristo, que glorifica o Pai. Amém? Quero deixar aqui para vocês um workshop, uma reflexão. Deixa aí no comentário do vídeo. Responda aí para a gente. Vamos interagir nessa época digital que a gente está vivendo. Qual é o propósito de Deus? Você consegue identificar qual é o propósito de Deus? O propósito eterno e um propósito também específico para a sua vida?
A segunda pergunta: o que você tem de fazer para que o propósito de Deus seja cumprido na sua vida? Há de convir que nós temos o propósito eterno de Deus, que é ser salvo. Por esse, não podemos fazer nada, porque Jesus já fez tudo para que pudéssemos ter a salvação. Para esse propósito, o que precisamos fazer é aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E quando a gente faz isso, a gente adquire outros propósitos, propósitos específicos. O que você precisa fazer para cumprir esse propósito específico de Deus na sua vida? E a terceira e última pergunta essa que gerou muita polêmica na nossa aula presencial, e é assim: você se acha merecedor do propósito de Deus? Eu não vou dar nenhum spoiler da resposta, mas escreva aqui nos comentários: você se acha merecedor do propósito de Deus? Espero que essa breve aula, tenha edificado a sua vida. Entenda que para a gente fazer missões, para a gente fazer evangelismo nessa geração emergente, é preciso que a gente entenda o propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos, semelhante a Jesus, para a glória de Deus. Você faz parte dessa grande família, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Deus abençoe, fica com Deus, um abraço.